Os ácidos estão presentes no nosso cotidiano, desde os medicamentos que usamos até os alimentos que ingerimos. Os ácidos acetilsalicílico e cítrico são exemplos disso, sendo encontrados na aspirina e no limão, respectivamente. Segundo a teoria de Arrhenius, são substâncias que, quando dissolvidas na água, liberam íon H+, como único cátion. Essas substâncias possuem as características abaixo. Têm sabor azedo, reagem com metais, produzindo hidrogênio, conduzem eletricidade, alteram a cor de certos corantes vegetais. Exemplo: vinagre, cítrinos, sumo de limão e outras bebidas. Bases são substâncias que, ao entrarem em contato com uma solução aquosa, sofrem dissociação iônica, assim liberando o OH, hidróxido, como único tipo de ânion. Exemplo: a soda cáustica NaOH é uma substância sólida que, em contato com a água, libera os íons Na positivo e OH negativo, que se dissolvem devido à atração pelos polos negativos e positivos da molécula de H2O. Sendo assim, bases são substâncias compostas pela combinação de um cátion, geralmente de um metal, com o ânion OH negativo. Uma das características das bases é seu sabor adstringente, que amarra a boca, ou seja, diminui a salivação. Da mesma forma que os ácidos, as bases também conduzem corrente elétrica quando dissolvidas em água. Essas substâncias possuem algumas características, como sabor amargo, são escorregadias ao tato, conduzem a eletricidade. Exemplo: detergentes. As soluções neutras nem têm caráter químico ácido, nem caráter químico básico, ou seja, têm caráter químico neutro. Exemplos de soluções neutras são o açúcar, a água pura, o sabonete e o sal. Os indicadores ácido-base são substâncias naturais ou sintéticas, que ao entrar em contato com um ácido ou uma base, ficam com uma cor, respectivamente. Assim, para saber se uma substância é ácido ou base, podemos utilizar o indicador orgânico para identificar a função química. São exemplos de indicadores ácido-base: fenolftaleína, alaranjado de metila, papel tomassol, azul de bromotimol. Alguns indicadores naturais também podem ser utilizados, como a uva, por exemplo. O sistema de funcionamento dos indicadores é o seguinte: geralmente eles são um ácido fraco ou uma base fraca, que entra em equilíbrio com a sua base ou ácido conjugado, respectivamente, que apresenta coloração diferente. Quando esse indicador genérico entra em contato com um meio ácido, segundo o princípio de Le Chatelier, o equilíbrio é deslocado no sentido de formação do ácido fraco, ficando com a cor A. Por outro lado, se o indicador entrar em contato com o meio básico, os íons OH negativo da solução básica irão reagir com os íons H3O positivo do indicador. Deste modo, o equilíbrio será deslocado no sentido de repor os íons H3O positivo, ou seja, para a direita, que é também o sentido de formação da base conjugada, e o sistema adquire a cor B. Para que a mudança de cor possa ser vista a olho nu, deve haver uma alteração de 2 unidades no valor do pH. Existem vários indicadores artificiais usados em laboratório, sendo que os 3 mais usados são a fenolftaleína, papel de tomassol e os indicadores universais. Após a teoria de Arrhenius, teoria de ácido e base, foi possível estabelecer uma escala para identificar o teor de acidez ou basicidade de uma substância qualquer. Este instrumento utilizado é conhecido como escala de pH, uma escala numérica que apresenta valores de 0 a 14. Para definir a concentração de íons H+ em solução, foi criada a escala de pH, potencial hidrogênio iônico. Essa escala varia de 0 a 14. As substâncias que possuem pH menor que 7 são consideradas ácidas, pH é igual a 7, neutras e pH maior que 7 são básicas. Para constatar se uma substância é ácida ou não,
são usados indicadores que têm a coloração alterada devido ao pH da solução. A escala de pH expressa a concentração do íon na solução. Para determinar o valor do pH é utilizada a seguinte equação matemática, em que H+ representa a concentração de hidrogênio em mol. pH igual log igual H+. O termo pOH significa potencial hidroxilo iônico, que refere à concentração de íons OH negativo na solução. A fórmula de pOH é muito parecida com a de pH, porém usa-se o negativo. pOH é igual a menos log OH-. Preparando o indicador de pH natural, você vai precisar de 4 caixas de uva, 200 ml de álcool, 200 ml de água. Modo de preparo: coloque as uvas, o álcool e a água no liquidificador e bata por aproximadamente 5 minutos. Em seguida, pegue o suco formado e filtre. Então seu indicador estará pronto para ser usado. Reserve 3 copinhos e os encha até a metade com substâncias ou misturas que ache melhor. Complete a outra metade com o indicador e observe os resultados obtidos. Considerações finais. Portanto, é importante notar a existência do pH no nosso cotidiano, em coisas bem simples, como na água que bebemos ou no shampoo que usamos para lavar o cabelo. Alguns vegetais possuem derivados fenóticos cuja cor varia em função do pH do meio, como as antocianias. Esse indicador está presente na seiva de muitos vegetais, tais como o repolho roxo, jabuticabas, amoras, beterrabas. As antocianias são responsáveis pela coloração rosa, laranja, vermelha, violeta e azul da maioria das flores. Em relação ao experimento, onde medimos o pH, foi possível observar que nem sempre o que a teoria prevê realmente acontece na prática. Algumas substâncias, como a água, que deveria ter ficado com um tom mais claro, ficou escuro, o que provavelmente ocorre devido a pequenos erros práticos. Created using Powtoon.